Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje aqui no QuantumCast, nosso programa de alta performance em vendas e na vida. Eu vou falar aqui nesse programa com você de técnicas, de ferramentas, vou contar histórias pessoais e a ideia é toda a gente se aprofundar sempre num assunto onde você possa revisar algumas coisas que você está fazendo, repensar, aprender algumas coisas novas, reforçar coisas certas que você já está fazendo e a gente poder se aprofundar nesse tema tão fascinante que é o da alta performance. Eu falo muito sobre vendas, obviamente todo mundo me conhece por causa da Venda Mais, mas aqui especificamente eu quero me aprofundar em muitas áreas que sobrepõem a vendas. Eu vou falar muito sobre coisas que você vai acabar aplicando na tua vida pessoal, porque elas têm um efeito positivo muito bom, certo? O assunto de hoje especificamente é o mito da motivação. E antes de eu falar do mito da motivação, eu vou pedir para você curtir, para você comentar, para você compartilhar. Se durante o programa alguma coisa que eu falar fizer sentido para você, se tiver uma dúvida, coloque seu comentário, faça sua pergunta. Eu gosto muito de trocar ideias, isso me alimenta, né? E faz com que a gente tenha uma aplicação muito prática. Muitas das vezes, os testemunhantes que eu recebo dizem: Raul, parecia que você estava falando comigo. É porque realmente eu estou falando com você, de verdade, estou aqui querendo falar com você. Mas eu quero que você fale comigo também, tá? Então a gente vai se aprofundar aqui só em assuntos ligados à alta performance. O assunto de hoje, então, é o mito da motivação. Eu escrevi recentemente um texto sobre isso e está baseado num livro de um cara nos Estados Unidos que chama Jeff Haden. E ele tem um princípio básico de que as pessoas colocam muito peso na questão da motivação e ficam esperando estar motivadas, que alguém motive elas. Eu só vou fazer isso aqui quando eu estiver motivado. E ele diz, quando você vai estudar o sucesso, na verdade não é isso que acontece. A motivação, ela surge depois. Então eu escrevi um texto onde eu falo justamente sobre alguns mitos. Eu fiz um resumo do livro e hoje eu queria revisar com você os principais mitos. Primeiro, um dos mitos que surge é que eu preciso ter motivação para começar alguma coisa. Você vai ver, eternamente você deve conhecer alguém que está o tempo inteiro falando que vai fazer alguma coisa. Um dia eu vou começar isso, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou tentar, um dia eu vou começar a estudar, um dia eu vou fazer o tempo inteiro. E a pessoa fica esperando, parece que um raio caísse do céu e inspirasse essa pessoa. E o Jeff Haden, no livro dele, diz, não, é o contrário. Você deveria ter a decisão de começar alguma coisa e a motivação naturalmente começa a surgir quando você começa a progredir, quando você avança. Ele diz, inclusive, que a motivação é um efeito colateral, ok? Então, você começa a ter mais motivação conforme a roda vai girando. Só que a roda não gira se você não começar a fazer alguma coisa. Essa é uma das principais sacadas do livro, é não esperar estar motivado para começar. Inclusive, uma grande diferença dos profissionais e dos amadores. Vocês vão ver que os profissionais, quando você for estudar, estão lá fazendo o seu show, mesmo em dias que não estão muito motivados. Por quê? Porque a pessoa se automotiva, ela não fica esperando que alguma coisa externa venha. A força vem de dentro. A segunda coisa que eu queria falar com você hoje em relação a isso é que muitas pessoas ficam motivadas pensando só no resultado final. Você tem que entender aqui que o processo é rei. Se você tem uma aspiração de chegar a algum lugar, imagine que você está aqui. Imagine que você quer chegar, certo, nesse objetivo. O objetivo, por definição, não é onde você está, concorda? Já de cara você tem que dizer, eu estou aqui, eu queria estar num patamar um pouco mais elevado, e eu sempre digo para a pessoa, visualize uma escada para chegar lá. Visualize essa escada com degraus. E comece a prestar atenção no próximo degrau. As pessoas ficam muito focadas no objetivo, no último degrau é alcançar, e eu digo, qual que é o próximo degrau, qual que é o próximo passo? Tem um ditado oriental que diz que uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo, e é exatamente isso. Note que, então, se eu vou fazer uma jornada de 1000 milhas, eu preciso fazer essa jornada, primeiro, não posso ficar esperando a motivação aparecer. Segundo, a coisa mais importante que eu tenho que fazer é dar o primeiro passo, e depois decidir qual que é o segundo. Eu vou de passo em passo, eu vou construindo o meu sucesso, eu vou alcançando a minha meta passo a passo. Eu não preciso dar grandes saltos. Eu tinha um amigo meu, por exemplo, que eu sempre falei para ele, nunca tinha dinheiro. E aí eu disse para ele, comece a economizar, nem que seja 50 por mês. E ele dizia, não, mas 50 não é nada, é mixaria. Eu me lembro que ele usava o termo, isso é mixaria, não vamos guardar que é mixaria. Pois é, mas passam 4, 5 anos, se você tivesse guardado 50, que é mixaria todo mês, a soma não é. E as pessoas desmerecem
essas pequenas vitórias, essas pequenas conquistas, os pequenos passos, o pequeno degrau, eles vão se somando. Então, preste muita atenção nisso. Terceira coisa, lembre que de vez em quando a gente se empolga com o objetivo. A gente coloca, nossa, eu vou conseguir e tal, e a gente está super motivado em relação a isso, e a gente começa todo empolgado e aí abandona. Porque a empolgação passa, aquela história de ficar esperando a motivação. Da mesma maneira que eu preciso entender que eu preciso de um plano, eu preciso dos degraus da escadinha, eu preciso ter um planejamento para fazer essa escadinha, eu preciso ser consistente também. Sucesso não é o que você faz de vez em quando, tá? Sucesso é que você constrói todos os dias. Então, passinho por passinho, você constrói aquilo. Tem uma história que você já deve ter ouvido, que eu gosto muito dela, de que tem um viajante, está viajando por uma estrada e passa, encontra 3 pessoas trabalhando, pergunta para elas, o que vocês estão fazendo? Uma delas diz, eu estou colocando uma pedra em cima da outra. A outra diz, eu estou fazendo um muro. E a outra diz, eu estou construindo uma catedral. Isso é muito legal como conceito. Note que o grande objetivo, né, o objetivo final é construir uma catedral. Isso é realmente inspirador. Ninguém se inspira de colocar uma pedra em cima da outra. Isso aí não é inspirador. Mas construir uma catedral já é. Acontece que você não consegue construir a catedral se você não colocar uma pedra em cima da outra. Concorda? Eu preciso da pedra em cima da pedra. E note que uma catedral, que é um objetivo muito grande, leva tempo para ser construído, mas eu preciso da consistência de colocar pedras. Tem gente que vai, coloca uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, aí para, fica uma semana sem fazer nada. Enquanto que a formiguinha que está lá colocando pedra todo dia, aquilo de novo vai somando. Tem o Jim Collins, que escreveu Good to Great, tem uma história muito legal comparando as 2 pessoas que estavam competindo para ser as primeiras a chegarem no Polo Norte. E uma delas tem uma lógica que o Jim Collins chamou da marcha de 20 milhas. Todos os dias eles iam marchar 20 milhas. Não interessava se fazia sol, se estava chovendo, se estava frio, se estava quente, se estavam cansados, não estavam, eles iam fazer 20 milhas. E alguns dias que estava fácil de marchar, eles faziam 20 milhas em poucas horas, sobrava muito tempo. E dava vontade de continuar mais, mas eles diziam, não, nós vamos parar aqui, nós vamos descansar. Em dias que estava muito difícil, aquelas 20 milhas demoravam muito, eles tinham pouco tempo, já chegavam, já estava de escuro de noite, tinham pouco tempo para dormir, mas eles faziam as 20 milhas, eles não paravam nas 19. Todos os dias eles iam de 20 em 20. Esse era um dos comandantes das expedições. O outro comandante estava fazendo o contrário. Quando estava bom e estava todo mundo bem, ele sprintava, fazia muito, não sei o que. No dia que estava ruim, ficava parado, não fazia nada, não andava. Moral da história, um dos dois chega e volta com todo mundo vivo, e outro chega em segundo e não consegue voltar, morre todo mundo. Quem ganha a corrida, não só ganha, como volta todo mundo vivo, é o que era consistente, todos os dias a marcha de 20 milhas. Então, o Jim Collins fala muito sobre isso. Então, a consistência é muito mais importante do que aquele arranca-para. Se você voltar nas histórias antigas, nas fábulas, por exemplo, você vai se lembrar da corrida da tartaruga e da lebre. Quem que ganha esta corrida? E qual que é a lição por trás? É a tartaruga, que ela vai lentamente, mas vai todos os dias, vai sem parar. A lebre vai super, né? Tá fácil, arranca, corre, não sei o que, para, descansa, dorme, não sei o que, papá. A lebre perde a corrida. E tem uma lição aqui por trás. Por quê? Porque eu preciso de consistência, não só de intensidade. Eu posso ter alguns momentos onde eu estou mais intenso, onde eu estou menos, né? Isso, a nossa energia muda, mas eu preciso ser consistente. A dica que eu sempre dou para as pessoas: compre um calendário e comece a marcar X nos dias que você conseguiu ser consistente, que você conseguiu fazer o que você ia fazer. E comece a montar um calendário cheio de X. Certo? Marcando, você vai ver que isso é extremamente motivador. Quarta coisa, às vezes a gente está tentando reinventar a roda. E o pessoal fala muito, precisa de inovação, precisa inventar ideias, você precisa fazer coisas diferentes. E eu questiono um pouco isso, porque tem algumas coisas que você olha e alguém já está fazendo numa outra empresa, você vai, né, visitar, você viu, você está lendo, está estudando e você descobre uma coisa que está funcionando. Copie sem problema nenhum. Na verdade, acho que uma das grandes características que nos diferencia dos outros animais é que a gente aprende olhando os outros. A gente aprende vendo o que os outros estão fazendo. A questão toda é que se você continua na cópia, na verdade você vira uma cópia. E para você se manter original, a minha recomendação, o Jeff Hayden fala sobre isso no livro dele, é copie e adapte. Então você copia, faz 1 ou 2 vezes e você diz, ok, já entendi, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu testo uma coisa diferente, eu chamo isso de colocar teu molho, de colocar tua pimenta. Então fica uma coisa que começou copiada, mas com o passar do tempo foi sendo adaptada e vira tua. Note que se você faz isso constantemente, você acaba sendo
uma pessoa extremamente original, fazendo com muitas coisas diferentes, porque o tempo inteiro você começa copiando, você está, né, o radar ligado. Lembre que a cópia exige que você esteja de radar ligado. Uma pessoa que é arrogante, que acha que está tudo perfeito e que ela é a melhor do mundo, nunca vai copiar, porque ela se acha perfeita, então não vai fazer nada. A cópia tem uma certa humildade, dizendo, não, espera aí, essa pessoa está fazendo melhor do que eu. Posso aprender com isso? Ok, certo? Tipo, eu venho, trago, faço, fiz 1 ou 2 vezes. Entendi. Ok, agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Pode ser que melhore, pode ser que piore, mas eu vou adaptando. O exemplo que eu dou, né, e até outro dia a gente estava gravando um outro vídeo sobre isso, é a Marília, que é minha esposa, cozinha muito bem. Quando a gente vai fazer uma receita original, nova, eu pego a receita e eu copio exatamente do jeito que está a receita. Eu não fico inventando. É que eu não tenho muita habilidade em cozinhar. A Marília tem, certo? Então a Marília bate o olho, ela diz, ok, já entendi. E ela fica inventando em cima da receita. Tá lá escrito 2 colheres de açúcar. Ela diz, acho que 2 aqui é muito, vou colocar 1, vou colocar 1,5. Ah, tem pouca farinha, vou colocar mais. Eu tenho muito chocolate, tem pouco chocolate. Ela começa dessa, inventada. Mas note que começa do princípio, tá? Que começa uma cópia. Tá lá, uma receita, na verdade, quando você vai fazer uma receita, pega a receita, você está copiando a receita, concorda? Está fazendo exatamente igual. A pessoa que não tem habilidade, não tem muita confiança, copia certinho, mas a pessoa que já tem habilidade diz, ok, já entendi essa receita e eu começo lentamente a alterar. E aí fica com a tua cara. E quando fica com a tua cara, fica mais gostoso de fazer, fica diferente, você se empolga, você se energiza e você entra num processo e veja que se eu estou copiando, de certa maneira, eu estou melhorando, mas não sou eu que estou melhorando. Meu processo está melhorando. Eu, como ser humano, na verdade, não melhorei muito. Eu simplesmente peguei uma coisa que está funcionando lá. Quando eu tenho que adaptar, aí sou eu que estou melhorando. Porque eu tenho que parar para pensar como que eu melhoro isso. Isso também é um conceito muito legal que vai te ajudar muito na vida. Quinta coisa que eu queria falar com você aqui, sobre o progresso. As pessoas tendem a abrir champanhe, ou abrir cerveja, ou tipo, a comemorar quando atingem a grande meta. Só vou dar um exemplo. Eu quero ter, sei lá, R$1 milhão guardado no banco rendendo, tá? Ou aplicado em ações, ou seja lá o que for. Eu começo devagar, e aí eu começo com 10, 15, 20, 30, 40 mil. Eu não comemoro esses 20 mil, não comemoro os 30 mil, não comemoro os 40 mil. E eu estou sempre focado na diferença, quanto que falta. Nossa, falta 960 mil. E eu estou frustrado porque eu queria ter 1 milhão, eu estou nos meus 40 mil. 40 mil é melhor do que zero, concorda? Podia estar no zero, não estou no zero, não estou com dívida, estou com 40 mil. Mas isso não me agrada, isso não me satisfaz. Eu fico focado na frustração. Você precisa entender que se você está o tempo inteiro vivendo em frustração, quando você finalmente chegar na tua meta, primeiro você passou um pântano emocional o tempo inteiro e você não consegue nem comemorar direito a meta, porque você já vai estar provavelmente pensando, não, agora que eu estou num, vou estar nos 2, vai entrar num outro pântano, e é um jeito meio complicado de você viver a vida e não é de verdade a verdadeira alta performance. A verdadeira alta performance, se você entender ela profundamente, você vai ver que ela não está só focada em atingir a meta. Como eu atinjo a meta também é importante. Eu também quero curtir a vida, eu também quero viver bem e não são excludentes. Tem pessoas que são extremamente neuróticas, que acham que ela, né, é uma visão meio masoquista da vida, de que eu tenho que o tempo inteiro estar sofrendo, o tempo inteiro eu tenho que estar mal, porque aí sim eu vou merecer ter a meta. Eu estou dizendo, gente, isso é uma visão meio masoquista, não preciso ter tudo isso. Eu consigo ter uma vida prazerosa, intensa, obviamente, eu tenho que trabalhar muito, porque, não, né, de novo, não estamos falando que nós somos a cigarra, nós somos a formiga, tá? Mas nós temos os nossos momentos, nós curtimos o que estamos fazendo, temos energia, temos uma postura positiva perante a vida e vamos curtir o processo. Os degraus da escada, o caminho, não só a chegada, o caminho também é importante. Então, se eu consigo curtir isso, eu quero mais disso. E quanto mais eu faço uma rotina de alta performance que é prazerosa, que me agrada, mais chance eu tenho, maior a tendência de conseguir atingir a meta. Porque eu estou numa rotina que realmente é produtiva porque me agrada. Senão eu estou fazendo uma troca que é muito ruim. Eu estou fazendo uma dica, eu vou viver um inferno por um certo período de tempo apostando que talvez eu atinja uma meta. Pode ser, é uma forma de você fazer isso, mas você concorda comigo que, primeiro, não é sustentável, vai chegar uma hora que você vai estourar, vai explodir, alguma coisa vai acontecer. Segundo, não é uma forma realmente prazerosa de viver a vida. Terceira, eu questiono como especialista que isso realmente vai te fazer atingir grandes metas. Você curtir o processo. Obviamente vão ter talvez algumas tarefas que você não curte, algumas coisas que você, né, alguns momentos que não estou dizendo que a vida vai ser o tempo inteiro cor-de-rosa e maravilhosa, mas você, mesmo os contratempos, você olhar e dizer, isso faz parte do jogo, certo? Isso te motivar e você se motivar com isso,
com certeza absoluta vai fazer muita diferença. Sexta coisa que eu vou falar, e aí uma atitude que é a questão da disciplina. Eu já falei, né, da consistência, não existe consistência sem disciplina. O exemplo que eu sempre gosto de dar, todo mundo consegue entender isso. Quando a gente fala de disciplina, geralmente o pessoal pensa em disciplina física. Tá? Então, tipo, eu preciso fazer uma tarefa e aí o pessoal começa a pensar, por exemplo, academia, ginástica, treinar, esse tipo de coisa. Disciplina, na verdade, é mental. Tá? Tipo, o corpo responde à disciplina mental. A disciplina que eu tenho que ter não é só do meu corpo, é a mental, é a principal. Mas vamos usar a que é mais fácil de entender, que é, por exemplo, decidir que eu vou todos os dias para academia. Okay? Então, eu preciso de disciplina para fazer isso, porque quando eu estou fazendo essa decisão, estou aqui sentado, estou aqui no meu escritório, eu decido que eu vou todos os dias na academia. Tá fácil, certo? Estou aqui sentado, não tenho que fazer nada. A decisão de fazer isso é muito fácil. A questão é quando começa no dia a dia coisas a interferirem. Existem variáveis na nossa vida o tempo inteiro que a gente não controla e que interferem com isso. Tá? Então, mas vamos dizer, eu fui na segunda, fui na terça, na quarta já estava cansado, mesmo assim fui, exercitei um pouquinho a disciplina, mas fui na quarta. Na quinta realmente estava complicado. Eu já estava cansado dos treinos, já estava com dor de cabeça, aconteceu um monte de coisa, me atrasei, perdi o começo da aula, sabe aquelas coisas assim? Então, começa a pessoa a justificar na cabeça dela não ir. Então, veja que a disciplina sempre é necessária quando eu tenho uma vozinha interna me dizendo não precisa, né? Tipo, descanse. A gente tem essa vozinha interna que é o tempo inteiro uma voz que vai contra a disciplina. É a voz da indisciplina, vamos chamar. Ela existe. E é quase como se fosse um anjinho e o diabinho aqui no nosso ombro, os dois, né, debatendo qual você vai. Note que o decisor, o juiz ou a juíza final é você. É você que vai dizer que se nós vamos fazer o que o anjinho está falando ou se nós vamos falar o que o diabinho está falando. É você que decide isso aqui. Mas então, se eu fui na segunda, na terça, na quarta, eu não fui na quinta, na sexta-feira eu tenho uma decisão para tomar. Vou ou não vou? Muita gente que não está realmente comprometido com o processo de alta performance vai justificar sua falta de sexta-feira dizendo, eu não fui ontem, não fui na quinta, eu já não preciso ir na sexta. A pessoa que está realmente comprometida com a alta performance, na verdade, tem um comprometimento com o resultado final, né? Quando o Simon Sinek fala sobre o reason why, fala né, dos 3 círculos, né? O que precisamos fazer, como isso vai ser feito dentro, no meio, por que isso? O mais importante de tudo é por quê. E a grande pergunta aqui é por que eu estou indo para a academia? Por que eu decidi que eu ia fazer aquela atitude? Por que eu falei que eu ia ter esse comportamento? Este reason why é o que deveria ser o grande motivador. E quando eu olho esse resultado final, é ele que me dá disciplina. É ele que me dá força e energia. Porque, lembre, eu estou subindo uma escada, eu estou degrau a degrau. Vão ter alguns degraus que vão ser mais altos do que os outros. As pessoas pensam numa escada, sempre ela super bonitinha, aquelas coisas. Não, a escada real da vida tem um degrau gigantesco, 3 pequenininhos, e aí você vai tendo que se adaptar. E vão ter alguns degraus que você não vai conseguir da primeira vez, que você vai ter que tentar de novo. Aí a disciplina é fundamental. E a disciplina volta para dizer, ok, o que eu posso fazer agora, né, de consistente em relação a isso? Não existe consistência sem disciplina e não existe alta performance sem disciplina, porque eu preciso ter esta construção permanente. Às vezes a gente não nota a diferença que faz uma pequena coisa. Uma das coisas que eu falo, por exemplo, eu trabalho muito com o pessoal de venda. Se você fizesse uma ligação a mais por dia, aquela única ligação, naquele dia não faz muita diferença. Mas o fato de você ter decidido que você vai fazer essa ligação e fazer a ligação, note que são 2 coisas diferentes. De novo, eu estou sentado aqui dizendo, vou para a academia. Eu não estou na academia, eu não fui para a academia, eu decidi que eu vou para a academia. E as pessoas confundem o fato de decidir alguma coisa com fazer de verdade. Eu preciso decidir e preciso fazer. Então, decidi que eu vou ligar uma vez a mais por dia, ok? Fazer uma ligação a mais por dia. No primeiro dia isso não faz nenhuma diferença. No final do mês faz muita diferença. No final do ano faz uma diferença absurda. Absurda. Eu decidi que eu vou ler 5 minutos por dia. 5 minutos não é nada, concorda? Não é nada. É que nem meditar. Posso meditar 5 minutos por dia? Posso. Vai fazer muita diferença? No primeiro dia não. Mas se você for consistente, vai fazer muita, muita diferença. Né? Então, e às vezes a gente é muito imediatista no processo. Então não seja, comece a trabalhar isso corretamente, entenda que disciplina é o combustível dos campeões. Lembre que desafios são oportunidades. Tem uma frase estoica que eu gosto muito que diz que o obstáculo é o caminho.
E que, né, então, basicamente, é para te lembrar que o caminho que a gente escolheu ter é o caminho diferente da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas está acomodada. Se você está me acompanhando nesse podcast aqui, do QuantumCast, você está claramente buscando algo a mais para a tua vida. Se quer melhorar, se quer esse passo a mais, obviamente nós vamos ter obstáculos. E eles fazem parte da vida. E tem um filósofo americano, era um filósofo empresarial, que se chama Jim Rohn, que ele dizia: não torça por dificuldades menores, torça para você crescer e ser maior do que elas. E se você olhar para trás, você vai ver que a tua história de vida é uma história de superação de obstáculos. E que na época eles pareciam muito difíceis, intransponíveis algumas vezes, mas que hoje você olha e diz: eles me definiram como ser humano, como pessoa, eu fui crescendo, hoje eu sou melhor do que eu era antes, hoje eu sou mais forte do que eu era antes, porque eu aprendi a conviver com desafios maiores. Então lembre que os desafios fazem parte do crescimento. Uma pessoa que não tem desafios não cresce. Então quando você tiver um obstáculo, um desafio, pare para pensar como eu posso crescer, como eu posso superá-lo e como eu posso ser melhor. E com o passar do tempo, você vai ver que os obstáculos que antes pareciam muito grandes, na verdade, era você que não tinha ainda o tamanho suficiente. E quando você cresce, eles passam a ser mais fáceis de lidar. Isso mostra que você está no caminho certo. Outra coisa em relação à confiança. A gente estava falando aqui, antes de começar a gravar o podcast, estava conversando com a Nicole e com o Gabriel aqui na minha equipe, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Sobre a questão de eu esperar ter confiança para fazer alguma coisa. Eu não preciso esperar ter confiança. Muitas vezes na nossa vida a gente é o contrário. A gente não vai ter confiança nenhuma, a gente não sabe nem se está fazendo direito, né? Outro dia eu estava também gravando sobre isso, eu falei sobre o primeiro beijo da tua vida. Você realmente tinha confiança de que você estava beijando direito? Não tinha nenhuma confiança de que você estava beijando. O que você vai fazer? Deixar de beijar por causa? Não, vai, deixa. Já aprenda, né, a ter confiança. Transar, a mesma coisa, vai morrer virgem. Se você estiver esperando a confiança de que, nossa, eu fiz tudo direito, meu braço estava no lugar certo, será que eu estou, né? A pessoa, as primeiras vezes que a gente transa é essa. Meu Deus, será que eu tô fazendo certo, né? Tipo, quando que fica legal? Quando você desconecta e diz, meu, tipo, eu tô aqui, ele ou ela tá aqui, já do tipo assim, meu, tá bom aqui, eu não tô pensando o que eu tenho que fazer. Quando que isso acontece? Quando você faz repetidamente. Note que no começo você precisava para superar nesse momento. A primeira ligação que você fez, a primeira venda que você fez, né? A primeira apresentação em público que a gente faz. Não estamos nunca 100% confiantes. Não é isso que nos deveria segurar. O Zig Ziglar tem uma frase que eu gosto muito que diz: você não precisa ser excelente para começar, mas você precisa precisa começar para ser excelente. Aqui é a mesma coisa. Você não precisa ter confiança para começar, mas se você começar, você vai começar a desenvolver sua confiança, tá? Então, lembre, você não precisa ser excelente para começar, mas para ser excelente você precisa começar, tá? Então, tipo, comece a entender que a confiança vem de você fazer repetidamente alguma coisa. Depois, visualize essa penúltima coisa. Só tem mais uma que eu queria falar, mas essa é super importante porque em termos de visualização. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Michael Phelps, né, o nadador que mais ganhou medalhas em toda a história. Acho que é o atleta que mais ganhou medalhas olímpicas em toda a história. E numa das provas, quando ele pulou da baliza e caiu na água, o óculos dele caiu e ficou na boca dele. Tá? Então, não é que ele caiu e ficou no pescoço, ficou na boca dele, não conseguia respirar direito. E ele foi e ganhou a prova mesmo assim. Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, incrível, incrível. Foram falar com ele, ele disse: meu técnico me faz visualizar algumas situações. E uma delas é exatamente essa, porque são os problemas que podem acontecer. E aí, então, quando aconteceu, ele falou: eu já tinha passado mentalmente várias vezes pela situação. Aquilo não me pegou de surpresa, eu sabia exatamente o que ia fazer. E eu fui e nadei normalmente como eu teria que nadar naquela situação. E eu achei aquilo genial, porque o cara é o cara mais premiado do mundo, todo mundo fica pensando, não, o cara é a genética, né, o treino, a alimentação, etc. Mas você vê que o cara tá lá mentalizando. E quando ele mentaliza, ele não se mentaliza só no pódio, ele não se mentaliza só quebrando recorde, ele mentaliza, deu errado, o óculos caiu na minha boca. E a pessoa é pessimista, ela é negativa, não pode, isso aí vai atrapalhar o time. Não, ao contrário, ele está já mentalmente preparado. Por quê? Ele sabe que, embora a probabilidade seja baixa, ele quer ganhar. Lembre, né? Eu estou conectado muito forte com o resultado final, eu quero muito aquilo, tá? Então, e se acontecer alguma coisa? Eu não posso dizer, não vai acontecer nada, vamos torcer para que não aconteça. Não, se acontecer, eu estou preparado, né? O obstáculo é o caminho. Caiu o óculos, entrou na minha boca, cara, eu vou ganhar mesmo assim. O que eu tenho que fazer? Eu visualizo. Então, não, o processo. Então, veja, a visualização do resultado final é super importante.
Eu me vejo vencedor, eu me vejo campeão, eu me vejo superando obstáculos, eu me vejo atingindo a meta. Fundamental, super motivador. Lembre de visualizar também as etapas para chegar lá. Lembra da escada? Lembre de visualizar os degraus. Lembre que às vezes você pode escorregar, você pode dar 2 passos para trás. Visualize isso, como você vai reagir nesse momento. A reação a problemas é uma das coisas que mais definem um campeão, uma campeã. É o que acontece quando as coisas dão errado. Isso, para mim, é muito mais importante do que quando dá certo. Quando dá certo, tá fácil. Aquela história de quando o vento tá a favor, todos os barcos vão. Tipo, quando o vento tá ao contrário, aí sim que você vê quem que é bom capitão. Quando é na tempestade, os romanos diziam isso, na tempestade que você vê o bom comandante. E aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente vai ter tempestade na nossa vida. Então, o poder da visualização, ele já está mega comprovado. Você vai ver artistas famosos, cantores e cantoras, atletas, você sempre vai ver, eles estão trabalhando visualização, mas não é só do sucesso, é de como alcançar o sucesso e como reagir às situações quando elas não forem favoráveis. Para terminar, última coisa que eu queria que você realmente levasse como final desse episódio. Lembre que a motivação vem de dentro, não vem de fora. O tempo inteiro a gente fica pedindo para que nos alimentem com energia, com entusiasmo, com motivação. Não, vem de dentro, tá? Inclusive, eu prefiro a palavra entusiasmo do que motivação, porque entusiasmo vem né, que é Deus, né, tipo, de dentro de você. E você tem esta energia interna. Quando eu estava fazendo a minha formação de coaching de alta performance, o nosso formador, o Brandon Burchard, né, me ensinou essa técnica que eu acho genial. O tempo inteiro você se perguntar de 0 a 10 como que eu estou de energia. Então, por exemplo, eu vou gravar um podcast. Eu vou imediatamente perguntar antes de começar a gravar. Tem um botão vermelho aqui que você não está vendo, mas eu tenho que apertar ele para começar a gravar. Quando eu começo a gravar, eu imediatamente digo, Raul, 10 energia. Você não está sabendo disso, mas eu tô. E eu sei como que eu tô quando eu tô falando, minha voz, meu olho, tipo, eu sei quando que eu tô. Quando eu vou dar uma palestra, eu muitas e muitas vezes tive que subir num palco com centenas, literalmente, de pessoas na minha frente, todo mundo olhando só para mim, e eu dizendo lá atrás eu não estava me sentindo muito bem. Aqui não interessa, aqui eu estou bem. E a gente que trabalha em vendas precisa estar bem. Nós estamos falando com pessoas o tempo inteiro. A gente sente quando a nossa energia começa a cair. E eu não posso ficar o tempo inteiro esperando que o mundo só me alimente de energia positiva. Pelo contrário, muitas vezes o mundo vai tirar a nossa energia. Eu preciso parar de depender dessa coisa porque eu não controlo. A minha energia, a minha motivação eu controlo. E aí você começa a ficar dependendo de você. E aí você tem o controle da tua vida. Isso sim, de verdade, é alta performance. Tá bom? Campeão, campeã, foi um prazer estar aqui com você hoje nesse Quantum Cash. Queria que você curtisse, que você compartilhasse, comente, por favor, me mande seus comentários. Aquela história de que é uma conversa com você, converse comigo também. Próximo episódio pode ser sobre algo que você comentou, pode ser uma dúvida que a gente tira no Quantum Cast. E a ideia é sempre fazer com que você possa subir para o próximo nível. Né? Eu uso muito a palavra quantum, as minhas empresas se chamam quantum, justamente porque é o nível de energia que você precisa subir de um estágio para o outro. Então, leve isso em consideração. Sempre que você estiver comigo nesse programa, você vai ter dicas que vão te ajudar a ir para o próximo nível ou reforçar o caminho de vitória que você já está. Tá bom? Compartilhe com outras pessoas, comente, curta e vamos juntos nessa caminhada de alta performance. Grande abraço, obrigado e até o próximo Quantum Cast. Tchau!